paz de Deus para todos os irmãos, para todos os amigos, amém? Vamos estar agora aqui lendo e meditando no Salmo 116, do versículo 10 em diante. Eu peço a todos vocês que possam ver este vídeo até ao final, porque vão compreender dois mistérios muito importantes e muito lindos. Um deles é a oração que agrada a Deus. E a outra é o significado ou o sentido dos propósitos. O que é um propósito? Então, no versículo 10 diz assim, Salmo 116: Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém? Meus amados, precisamos de começar por compreender que este salmo, ele foi escrito pelo o autor do salmo, né? Ele escreveu este salmo no contexto do templo em Jerusalém, em que havia um templo em Jerusalém. Por isso que diz lá no verso 19, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Certo? Então nós precisamos de compreender que este salmo é um salmo de louvor, de gratidão, de ação de graças, e que o povo se reunia lá em Israel, em frente à casa de Deus, ao templo, ok? O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor, no ano 586 a.C., depois veio o cativeiro da Babilônia, 70 anos, e o segundo templo foi reconstruído depois por Neemias e por Esdras, e o nosso Senhor Jesus veio e profetizou e aconteceu, porque a palavra de Jesus é a palavra da profecia, é a palavra da verdade. Então o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, não ficaria pedra sobre pedra até que fosse derribado. E assim aconteceu. Os romanos, no ano 70 ou 72, não é seguro, mas entre 70 ou 72 depois de Cristo, o segundo templo foi destruído e o que restou foi somente pedras sobre pedras, a cidade ficou arrasada. E depois disso, como todos nós sabemos, não tem mais templo em Jerusalém. Amém? Então, nós precisamos começar por compreender que a adoração e o louvor a Deus é onde nós estivermos. Como diz lá no livro de João, capítulo 4, no verso 22 e 23. Jesus ensinou os seus discípulos, ensinou a samaritana e a nós. O Pai busca os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. É assim que está escrito e é assim que nós cremos, que eu creio. Então, neste salmo, e voltando a este texto, diz assim no versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então, o salmista, em gratidão a Deus e reconhecendo as infinitas graças e misericórdias do Deus eterno Yahvé, Jeová, por tudo o que ele tinha feito para com o seu povo e para com ele, o salmista, ele diz, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então, será que
quando o salmista estava aqui falando, escrevendo o salmo, inspirado pelo poder do Espírito Santo de Deus e falando com Deus, será que ele estava a pensar em oferecer carneiros lá no templo em Jerusalém? Ou ele estaria pensando em levar touros e pombas para sacrificar lá no templo em Jerusalém, como a lei nos indica, a lei de Moisés? Bom, como nós falámos no princípio deste vídeo, por isso que eu peço aos irmãos, a todos os que se interessam em conhecer em profundidade a santa e bendita palavra de Deus, que aguardem até ao final, porque vão efetivamente poder compreender mais profundamente esta mensagem que é tremenda. E já agora, se puderem se inscrever, se inscrevam aí também, deixem o vosso like aí, que ajuda a obra de Deus a progredir. Amém? Então, com certeza, o salmista não estava a pensar em levar nem bodes, nem touros e nem carneiros para sacrificar. Por que é que a gente sabe disso? Pelo versículo 17. No versículo 17 diz assim: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Oh glória! Igreja, o que Deus quer é a nossa adoração. O que Deus requer de nós cristãos é que sejamos verdadeiros adoradores. Que adoremos a Deus por aquilo que Ele é. Pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelos livramentos que Ele nos tem dado. Porque Ele nos criou, e Ele nos criou de uma forma tão sublime que a Bíblia diz lá em Gênesis que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Que poderemos nós esperar mais de Deus? Se nós já somos a imagem de Deus, já somos feitos à sua imagem e semelhança. Oh glória! Então o salmista diz, glória a Deus, o salmista diz, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. É isso que efetivamente Deus espera de nós. E veja que já no tempo em que foi escrito este salmo, já nessa época, Deus havia aberto o entendimento do salmista, que não era pelo sacrifício dos animais, mas era pelo sacrifício do louvor que agrada a Deus. Oferecermos a Deus a nossa adoração, orarmos a Deus Pai diretamente, dando graças a Deus por Cristo Jesus. Mas este salmo também nos fala dos votos. E o que é um voto? O voto é algo que alguém propõe para com Deus. Então, o que é que a Bíblia diz aqui sobre isso? Diz assim, no versículo 14: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Ou seja, o salmista está dizendo que se fez um voto a Deus, que vai pagar, ou seja, vai cumprir. Mas esse é um voto voluntário. É um voto que a pessoa propõe, o cristão propõe no seu coração para com Deus. E pode ser um voto em muitas formas. Pode ser de jejum, pode ser de oração, pode ser de ajudar uma congregação ou cooperar com um trabalho missionário, ou pode ser também de fazer um trabalho de evangelismo de rua, ou é um propósito, ou de ficar orando pela igreja perseguida durante 7 dias, ou 3 dias. Então, o propósito ele pode ser feito a Deus de várias formas. E no versículo 18 diz assim: pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. De todo o meu povo. Ou seja, o salmista, mais uma vez aqui, reforça essa ideia, que se prometeu alguma coisa a Deus,
se fez um voto para com Deus, tenha sido um jejum, tenha sido de estar indo na congregação 3 vezes na semana, de estar oferecendo comida aos pobres, seja o que for, que deve cumprir. Porque o salmista assim nos mostra que uma vez que fez o propósito, deve-o cumprir. Porém, nós não temos mais o templo lá em Israel. A Bíblia nos diz, lá no Apocalipse, verso 21, que a Nova Jerusalém está no céu e que o templo de Deus está na Nova Jerusalém Celestial. Então, nós podemos louvar a Deus, adorar a Deus em nossa casa, na sala, no quarto. Podemos adorar a Deus no templo da congregação. Podemos adorar a Deus caminhando. Podemos adorar a Deus no trabalho, onde estivermos. Quando a palavra de Deus diz assim, orai sem cessar, significa que a pessoa tem que ficar 24 horas ajoelhado? Não, igreja. Orar sem cessar é estar sempre ligado com Deus. Seja de joelhos, seja caminhando, seja louvando, seja quando vai deitar, quando vai levantar. Significa que os nossos pensamentos devem estar levantados para o Criador do céu e da terra, pedindo a Deus as suas bênçãos, sendo agradecido e todo o tempo buscando a presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos fortalece, que habita em nós, o Espírito de Jesus, quando Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Então, como é que Jesus se faz presente no meio da igreja, entre os irmãos, na congregação? Jesus, Deus, se faz presente pelo Santo Espírito do Senhor. Amém? Então, meus amados, espero que tenham gostado aqui desta pequena exposição sobre o Salmo 116, que é muito lindo, e deixem o vosso like aí, compartilhem com os vossos amigos, compartilhem aí com uns 4 ou 5, pelo menos, ok? Ajudem a obra de Deus a seguir em frente e que mais vidas sejam alcançadas, que muitas vidas possam crer que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, somente Jesus. Amém? E a Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, que crede no Senhor Jesus e sereis salvo, tu e tua casa. Amém? Que maravilha! Deus vos abençoe e fiquem na paz de Deus. Amém e amém.